Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Clarissa Faria. Vamos dar continuidade aos nossos videozinhos sobre direito tributário, dicas, revisões, pequenos conceitos, tudo de uma forma bem simplificada para desmistificar aquela ideia de que o direito tributário é difícil. Se você quer acompanhar os nossos vídeos, se inscreva no canal. Aqui embaixo também na descrição temos o link da playlist, onde ficará organizado os vídeos dentro de uma sequência de raciocínio. Como visto no vídeo anterior, se você ainda não viu, volta lá que dá tempo, o link está aqui na descrição. O tributo ele é instituído por lei e sua cobrança é uma atividade administrativa compulsória. Gente, isso traz algumas implicações, tá? A primeira delas que nós temos que falar é sobre o princípio da legalidade. Já percebeu que todo ramo do direito tem o tal princípio da legalidade? O direito tributário não seria diferente. Cabe ressaltar que quando falamos em princípios no direito tributário, queremos dizer limitações ao poder de tributar. Tributar é um poder. Para isso tem que ter princípios limitadores desse poder, porque senão a administração pública, a autoridade tributária, sairia tributando ou deixando de tributar, cada um de acordo com se ele vai ou não com a cara da pessoa. Isso não seria legal, certo? Seria não. Pois bem, princípio da legalidade, onde nós vamos encontrá-lo? Artigo 150 da Constituição Federal, marca aí no seu vadimeco, marca na sua Constituição, é um artigo importantíssimo, nele vai ter 1000 princípios, não chega a isso não, mas vários dos princípios, várias das limitações ao poder de tributar, tá lá no artigo 150 da Constituição Federal, artigo importantíssimo, deixa marcado aí, saiba decorado esse artigo. O princípio da legalidade tributária, então, está disposto no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, e diz que é vedado, ou seja, é proibido, a União, estados, municípios, Distrito Federal instituir ou aumentar tributos sem que lei o estabeleça. Nós vimos que o tributo, para que ele seja criado, para que ele tenha alíquotas majoradas, é necessário a existência de uma lei que permita que isso aconteça. Primeira discussão: lei ordinária ou lei complementar? Por muito tempo eu acreditei que fosse lei complementar, mas veja como é simples. Quando a Constituição ela quer dizer lei complementar, ela é muito clara e ela realmente diz lei complementar. E nesse caso, ela somente disse que é vedado à União, Estado, Distrito Federal, municípios exigir ou aumentar tributos sem que lei o estabeleça, lei. Então temos aqui a regra. O tributo ele será exigido ou ter suas alíquotas aumentadas por meio de lei ordinária. Mas, como toda regra tem uma exceção, vamos então para a nossa primeira exceção, lei complementar. Só para ficar bem claro, a diferença entre lei ordinária e lei complementar não diz respeito à hierarquia, tá? Uma lei complementar, ela não é superior a uma lei ordinária. A diferença está simplesmente porque a lei ordinária é aprovada por maioria simples, lei complementar aprovada por maioria absoluta, e uma lei ordinária não pode tratar de assunto que é reservado somente à lei complementar. Beleza? Como toda regra, gente, tem uma exceção. Existem algumas matérias, existem alguns tributos que somente podem ser regulamentados por meio de uma lei complementar. Quais são eles? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, que são aqueles casos de calamidade pública, e impostos residuais. Esses tributos somente podem ser exigidos ou aumentados por meio de lei complementar. Significa que uma lei ordinária pode aumentar o imposto residual? Não, somente lei complementar. Uma medida provisória pode exigir um empréstimo compulsório? Não, somente lei complementar. Ué, Clarissa, você falou aí sobre medida provisória no direito tributário? Sim, gente, medida provisória. Vamos então para a nossa segunda exceção, que uma medida provisória pode criar ou aumentar um tributo, a alíquota de um tributo, quando estivermos dentro de um contexto de
relevância e urgência. Relevância e urgência, uma medida provisória pode criar ou aumentar um tributo, desde que não seja um tributo que somente pode ser criado ou aumentado por meio de uma lei complementar, certo? Além dessas exceções, gente, temos uma terceira, e eu vou parar por aqui, tá bom? Uma terceira exceção em que um tributo pode ter suas alíquotas aumentadas ou diminuídas sem que uma lei o estabeleça. Vou falar quais são e depois explico por quê, tá bom? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, CID combustível, ICMS combustível podem ter suas alíquotas alteradas por meio do Poder Executivo. Um ato do Poder Executivo Federal pode alterar as alíquotas desses 6 tributos. Mas por que especificamente esses 6 tributos? Esses tributos, eles são conhecidos por serem reguladores de mercado. Você deve ser uma pessoa atenta e deve perceber que vira e mexe, as alíquotas do IPI, elas são variadas. Teve até uma época que IPI zero. Isso foi estabelecido por meio de uma lei? Não. Ato do Poder Executivo Federal. Pode ser por meio de um decreto presidencial, por meio de uma portaria do Ministério da Fazenda, agora, né? Ministério da Economia. Importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível e ICMS combustível. São tributos reguladores de mercado. Não tem como, muitas vezes, criar uma lei, né? A lei tem que passar por um processo de aprovação. Até que isso aconteça, gente, o mercado ele precisa ser regulamentado agora. Então, um decreto presidencial, uma portaria do Ministério da Economia pode alterar a alíquota desses 6 tributos. Certinho? Este é então o princípio da legalidade. Um tributo ele pode ser exigido ou aumentado somente por meio de lei. Qual lei? Ordinária. Temos 3 exceções em que alguns tributos devem ser regulamentados por lei complementar. Vimos quais são. Medida provisória pode criar ou aumentar tributos nos casos de relevância e urgência, e ato do Poder Executivo Federal pode alterar as alíquotas dos tributos reguladores de mercado. Fechou? Vejo você então no próximo vídeo em que eu vou falar sobre um outro princípio